Olá, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos e dando continuidade à nossa série de estudos a respeito da volta de Jesus. Então, nós vimos que a Bíblia deixa bem clara que o dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, nem Jesus. Só o Pai sabe o dia da volta de Jesus. Mas e como a gente vai então saber quando Jesus vai voltar? Então, nós vamos ter uma base pelos sinais que foi nos deixado na Bíblia Sagrada. Então, o próprio Cristo, ele deixou alguns sinais. Vimos no estudo anterior que ele deixou o sinal da queda de Jerusalém, da destruição. E conforme Jesus disse, aconteceu. Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era, e no estudo anterior você vai ver lá. Se você ainda não viu, volte e estuda e você vai ter uma clareza maior. Então, no ano 70, houve a destruição de Jerusalém. Após esse período, haveria um período muito longo, chamado de período de perseguição aos cristãos. Então, os cristãos seriam perseguidos, e a gente vai ver a respeito dos próprios apóstolos de Cristo, né? Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado, outros foram esquartejados em praça pública, outros foram jogados na arenas, outros foram colocados para lutar com animais, né? Foi terrível. Então eles perseguiam os cristãos e mandavam matar. Então houve esse período de perseguição. Se você quer ter um pouquinho de clareza, é só pegar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 16 ao 22. Olha só o que diz, vou ler para vocês. Eis que eu os envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Olha, eles vão dar testemunho, os cristãos vão ser perseguidos, vão ser levados diante de homens poderosos desta terra. Verso 21, um irmão entregará a outro a morte, e o pai entregará o filho à morte. Imagina o pai entregar o filho à morte. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Filhos vão matar os pais. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, Jesus disse. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então Jesus continua ali, né, verso 20, quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Então, esse período que se segue seria chamado de período de perseguição. E a gente sabe pela história, não precisa ir longe, vai na história ali, vocês vão ver que milhares e milhares de judeus foram mortos, foram perseguidos, lembra? Até na época de Hitler, na Idade Média, os valdenses, os cristãos que foram fiéis a Jesus, né? Eles foram fiéis até a morte. Muitos foram perseguidos. E essa perseguição da igreja contra os cristãos durou até o ano de 1773, quando foi tirado o poder, né, da igreja. E a igreja então perdeu todo o poder, e aí a perseguição encerrou em 1773, certo? Aí logo após esse período da perseguição aos cristãos, ocorreria algumas coisas nos astros, no céu. Então vamos ver, né, outros sinais. Então, destruição de Jerusalém, aí o período de perseguição, tudo isso aconteceu. Estudando ali na história você vai ver tudo isso. E agora nos astros, Jesus disse que iria acontecer algumas coisas. Então em Mateus capítulo 24, versículo 29, diz assim, ó: logo em seguida à tribulação daqueles dias,
logo em seguida a perseguição, o sofrimento, muitos sofreriam, seriam presos e mortos. Logo em seguida, e isso terminou em 1773, iria acontecer algumas coisas. Então ele diz aqui, ó, o sol escureceria, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Opa, espera aí, vamos voltar. Olha só, então ia acontecer alguns sinais nos céus. Primeiro sinal, o escurecimento do sol. O sol escureceria. Queridos, no dia 19 de maio de 1780, houve o dia escuro desta terra. Em plena meio-dia, o sol estava brilhando, de repente veio uma treva tremenda, uma escuridão, e tudo ficou escuro em plena meio-dia. Os animais se recolheram. Dizem que você colocava uma folha de papel branca a 2 palmos de distância, você não conseguia enxergar, de tão escuro que foi esse dia. E essa escuridão, ela durou o dia todo. E até a noite, diz que nesse mesmo dia, né, no 19 de maio, à noite a lua ficou vermelha como sangue, não deu a sua claridade. E as pessoas então ficaram assombradas. E muitos lembraram dos sinais que Jesus havia predito, que iria escurecer o sol e a lua não daria sua claridade. E as pessoas ficaram atentas, né? Muitos assustados, temerosos, porque não estavam preparados aos sinais, porque não estudavam a Bíblia, ou apenas achavam que a Bíblia era um livro de história, né? De história fictícia. E tudo aconteceu. E aí diz também que as estrelas cairiam do firmamento. E 33 anos depois, no dia 12 e 13 de novembro de 1833, houve a queda das estrelas cadentes. O céu da América, olha, no dia 12, na noite, caiu muitos meteoros, e os meteoros, quando eles entram em contato com a atmosfera da Terra, eles se encandeiam devido ao atrito com o ar, como se tivesse pegando fogo. Gente, à noite, a escuridão, de madrugada, o povo dormindo, de repente começou a cair esses meteoros, né? As estrelas começaram a cair do céu, e o céu foi iluminado, porque caíram centenas e centenas de estrelas em minutos, aqueles meteoros, e o povo se desesperou. Muitos acordaram por ver como se fogo no céu, muitos se desesperaram. Teve famílias que se mataram com medo, pessoas invadiram comércios, pessoas imaginando que seria um fim do mundo. Houve desordem, confusão, e muitos cristãos se lembraram, né, deste evento que iria acontecer após o período de perseguição aos cristãos. Então, esse foi o período que no céu da América e numa parte do Canadá teve muito derramamento de estrelas cadentes, e as pessoas então, né, hoje a gente que estuda a Bíblia chega à conclusão que isso ocorreu, né, conforme Jesus havia predito. Então todos esses sinais, queridos, todos esses sinais aconteceu. E após esses sinais, vejam só, tudo acontecendo conforme Deus prescreveu, conforme Jesus profetizou. E aí após esse período, teria um nome, esse período, que você vai encontrar no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Olha como chamaria o período que se segue após o escurecimento do sol, escurecimento da lua e a queda das estrelas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias, como que chama esse período, amados? Últimos dias. O que você entende por últimos dias? Tempo do fim.
está chegando o fim da história deste mundo. Estamos vivendo nos últimos dias da história deste planeta. Está chegando o período, a Bíblia chama esse período de últimos dias. Você já parou para pensar nisso? Estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo? Já? É isso, queridos. Tudo isso aconteceu e nós vamos ver amanhã mais alguns sinais para a gente fechar e ficar bem claro na nossa mente que a volta de Jesus está bem próxima e que realmente nós estamos vivendo no fim da história deste mundo. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Falta isso aqui para Jesus voltar. Estamos vivendo nos últimos dias. E eu pergunto para você, para você mesmo que está me ouvindo, você está se preparando para este evento? Ou você está vivendo como na época de Noé, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, e eis que veio o dilúvio e pegou eles de surpresa. Jesus disse que a volta de Jesus virá como um ladrão. O ladrão ele não marca horário, dia para invadir a sua casa. Ele vem de surpresa. Infelizmente, aquelas pessoas que não se prepararem vão ser pegas de surpresa. E eu não gostaria que você fosse pega de surpresa. Por isso estou aqui dedicando um tempo da minha vida, estudando, preparando esse estudo, para quê? Para você, juntamente comigo, se preparar para esse grande evento. E você quer se preparar comigo? Quer estudar e aprender mais da palavra de Deus? Então continue nos seguindo aqui nesse canal. Mas se você quer mesmo, de coração, ore comigo nesse instante. Eterno Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, nos preparar para a volta de Jesus. Não queremos ser pegos de surpresa. Então, por favor, seja conosco, Senhor Deus. Nos ajude, nós abrimos nosso coração ao Senhor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos para que o Senhor nos use como seus instrumentos e que possamos ser fiéis até a morte, não se apegar a este mundo, assim como aqueles heróis e heroínas da fé. Ajude-nos para isso, é o que nós te pedimos por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Que Deus